Universidad Nueva de Lisboa sobre espacios diferentes y estrategias diferentes. Doctora. Bom dia. Gostaria de começar por agradecer aos organizadores, à Sociedade Histórica da Independência de Portugal e à Fundação Rei Afonso Henriques o convite que me fez para estar aqui, que me permitiu voltar a refletir sobre uma questão que teve nos primórdios da minha investigação, que é a fronteira. Necessariamente será uma apresentação bastante panorâmica, uma vez que o tempo é escasso para apresentar uma fronteira complexa como aquela que foi vivida no reinado de Afonso Henriques e limitar-me-ei ao reinado de Afonso Henriques. Começaria por salientar que há uma grande dificuldade em determinar os limites do condado portucalense que Afonso Henriques passa a governar depois da Batalha de Samamed em 1128. As cartografias existentes são prova disso, são muito imprecisas, traduzindo as porosidades que o professor Iñaki Martim Viso chamou a atenção na sua intervenção inicial. Mas é inequívoco que uma afirmação política de uma chefia e depois de um reino necessitava de um território de sustentação consistente, em princípio obtido com uma forte componente guerreira, em que fosse possível obter recursos humanos, recursos naturais e potencialidades económicas que viessem a sustentar uma fiscalidade proveitosa e necessária a uma afirmação de uma autoridade régia. Esse alargamento do território significaria também um alargamento do património dos monarcas e uma sustentação espacial de uma autonomia. Mas essa progressão territorial, que vai gerar as periferias instáveis, que sabemos que persistem, inclusive para além da Idade Média, vão implicar desafios muito significativos. Por um lado, os desafios políticos resultantes do confronto, desafios de adaptação a condições naturais distintas e também de dinâmicas sociais necessariamente complexas e diferentes nas diferentes regiões, bem como disponibilidades demográficas. Falemos do processo de substituição de população na Zona Sul ou no intenso povoamento da zona do Entre-Douro e Minho e a rarefação que ainda hoje foi referida na primeira intervenção. Por outro lado, estudar a fronteira nesta cronologia depara-se com dificuldades nas fontes informativas, não só nos documentos, que por vezes são avaros e distribuídos cronologicamente de uma forma assimétrica, uma cronologia e uma geografia que têm os problemas que eu não sei detalhar porque não é a minha área de trabalho, mas que também está a beneficiar nos tempos mais recentes do avanço da arqueologia medieval, que tem trazido muitas novidades e tem ajudado a compreender melhor algumas destas realidades da organização social do espaço e de existência destas periferias instáveis. Por outro lado, a fronteira é uma realidade sistémica, porque está em plena associação com outros reinos ibéricos cristãos e também com o Islã. Na verdade, o reinado de Afonso Henriques, pela sua extensão, atravessa diferentes conjunturas, a presença dos almorávidas no seu processo final, os segundos reinos de taifas ou o início da implantação almohade. Por outro lado, os outros reinos peninsulares vivem conflitos internos significativos, uma afirmação imperial de Castela que procura a sua hegemonia, portanto, e o seu reconhecimento interno e externo. Por outro lado, é também um momento de afirmação do movimento cruzadístico que vai tocar a Península Ibérica, como sabemos, e significativamente no reinado de Afonso Henriques, com a participação cruzada, por exemplo, na conquista de Lisboa.
Isso gera ciclos perante os quais há várias frentes em simultâneo, que vai implicar que os monarcas peninsulares tenham de estabelecer uma hierarquia de importância, ou seja, qual a frente que lhes merece mais atenção e mais investimento. Nesse sentido, eu também acho que estes ritmos de atenção implicavam uma intensa circulação de informação para se saber o que passava, o que acontecia nos diferentes cenários ibéricos, uma grande capacidade de movimentação e de mobilização dos recursos humanos que tem que ser estudado também em conexão com as possibilidades de contacto e com a própria análise das características orográficas e de relevo que permitem ou dificultam a circulação. Isto traduziu-se, portanto, numa intensa circulação de Afonso Henriques pelo seu território, acompanhado possivelmente pelos seus militares ou pela sua escola, que permaneceu na memória das comunidades rurais como uma figura de autoridade e prestígio, como bem revelam os testemunhos das inquirições de 1258, com as referências ao rei Afonso Velho, que teria estado nessas localidades. Ou seja, foi também uma oportunidade do monarca se mostrar ao seu reino e ao percorrê-lo por circunstâncias muito diversas. A organização do Condado portucalense vai permitir a existência de, em minha opinião, de quatro frentes, digamos, de contacto, 4 periferias instáveis. Uma será o Noroeste, a outra foi muito glosada pelo professor Iñaki Martim Viso, tem a ver com o Nordeste transmontano, sobretudo, e temos a Zona Leste, que foi também muito disputada, e, por fim, a Zona Sul, a fronteira sul, maioritariamente a fronteira com o Islão. A Zona Noroeste tem um limite natural óbvio, que é o Rio Minho, e tem também uma característica muito vincada e mais estudada, é sem dúvida também a área que a historiografia portuguesa mais estudou, uma paisagem de colinas e vales adequadas aos modelos de exploração agrária senhorial, com uma população numerosa e dispersa, com uma forte implantação monástica, com uma disseminação de linhagens muito consolidadas, como bem chamou a atenção a precedente oradora, e também com uma presença de linhagens galegas. Uma zona de instabilidade onde os condados de Límia e Toronho foram, durante décadas, elementos de grande instabilidade e de grande flutuação de autoridade. A Zona Noroeste não me vou detalhar sobre ela, tem uma grande instabilidade e uma grande dificuldade de penetração que será um obstáculo muito difícil para a realeza portuguesa, e creio que só na segunda metade do século XIII esta situação será revertida com a ação de Afonso III e de Dom Dinis, e temos que salientar que na Zona Leste é uma zona fundamentalmente de expansionismo leonês, que vai ser vulnerável também às progressões islâmicas devido à proximidade da Estrada da Prata. A Zona Sul é uma zona desafiante, em minha opinião, para a progressão cristã. Por um lado, porque vão deparar-se com características naturais muito surpreendentes para homens do Norte, portanto, que implicarão uma adaptação a realidades novas, e o meu colega Hermenegildo Fernandes já falamos muito sobre isso, portanto, e sobretudo para uma realidade urbana que lhes era em grande parte desconhecidas. Creio que em relação, e falarei um pouco da fronteira noroeste e da sul, uma vez que o professor Iñaki detalhou muito bem
todas as questões referentes à fronteira leste, retomaria a ideia de que até finais da década de 60 do século XII, esta zona protege sobretudo aquilo que ainda é o centro político do Condado, que ainda é Guimarães, e procura contrariar Afonso Henriques, a influência da Sé de Tui, e também promovendo a atribuição de cartas de couto, numerosas cartas de couto, implicando, portanto, os mosteiros e a nobreza patronal numa situação de defesa que depois conhecemos com algum detalhe, a partir, por exemplo, das inquirições de 1258 e das prestações de serviços que eram exigidas nos castelos roqueiros da zona. Na fronteira sul, eu salientaria as preocupações com a proteção de Coimbra, que iremos, mais à frente detalharei na questão da atribuição dos forais, e os movimentos significativos que o professor Menegildo falou, da conquista de Lisboa e Santarém, que são absolutamente decisivos e que são acompanhados de da implantação de um sistema defensivo a norte do Tejo e a leste de Santarém, recorrendo a partir da década de 60 à ação dos Templários. Há também a salientar a procura da conquista de Alcácer, e que acaba por ser bem-sucedida na sua primeira conquista, a fim de garantir maior segurança a esta zona do Val do Tejo e, sobretudo, de Lisboa. É também uma fronteira que se caracteriza pela chamada guerra guerreada, que Geraldes Sem Pavor é um protagonista e que irá, digamos, depois ter como ponto de zénite o desastre de Badajoz. A outra linha de oposição, que é pouco falada, pouco estudada e para a qual temos poucos elementos, tem a ver com a costa e com o mar. O litoral é uma zona especialmente vulnerável, já há bastante tempo, foi alvo, por exemplo, dos ataques vikings de uma forma bastante continuada, e o povoamento ainda é extremamente rarefeito, ainda não se promoveu a ocupação da Foz dos Rios, que será bastante mais tardia, ocorrerá sobretudo no século XIII e na segunda metade do século XIII. Há, portanto, uma procura de ações de proteção da zona de Coimbra, que incluem a preocupação com o acesso, e aqui esta linha sublitoral natural, que é o grande eixo de circulação, que permite estas movimentações todas, aponta para a necessidade de proteger Montemor, por exemplo, que é uma linha que permitiria o ataque em Coimbra. Mas será a progressão territorial que vai garantir o domínio da linha do Tejo, que vai permitir controlar zonas da Baixa Extremadura, que são extremamente dinâmicas sobre o ponto de vista de exploração marítima e de atividade pescatória. A arqueologia tem estado a revelar vários pontos interessantes dessas dinâmicas instituídas por Ogelão e que vai ser possível conhecer e absorver através desta conquista, da conquista de Lisboa. Isso permitirá também, depois com a conquista de Alcácer, o controle da Foz do Sado e da via de contacto com o Alentejo e também dos importantes estaleiros islâmicos localizados em Alcácer. Isso será, digamos, um elemento importante para depois virmos a ter uma provável transmissão de saber marítimo e de construção naval que poderá ter sido reutilizado e ajudar a compreender o interesse que vai começar a existir em torno de uma guerra marítima e da utilização das populações da Baixa Extremadura, sobretudo os ligados à pesca, de serem reconvertidos para servir nas frotas reais e régias e, portanto, justificam de certa maneira este interesse por esta zona litoral. A vinda das relíquias de São Vicente, desde o extremo sul da costa para Lisboa, e o fomento do culto de um santo protetor dos mares, vai também ser um elemento importante nesta valorização
do mar, e se pensarmos que o percurso das relíquias é por toda a costa, desde o Cabo de São Vicente até Lisboa, é um percurso altamente simbólico para este renovar do interesse pela fronteira marítima, que é um conceito, como nós sabemos, muito tardio, e quem trabalha a história marítima sabe que é um conceito tardio, mas, no entanto, é uma preocupação que creio que surge aqui e é uma realidade que não pode ser esquecida. Como o tempo escasseia, vou tecer algumas considerações de caráter mais geral, e acho que já nem vou poder mostrar alguma coisa do PowerPoint, mas creio que esta estratégia de Afonso Henriques se caracteriza por resposta a situações concretas, por estratégias de continuidade, algumas vindas do período condal, e por uma leitura do território que lhe permite uma adaptação a situações novas, levando à tomada de opções que permitam uma maior eficácia militar e ações de promoção do povoamento e de enquadramento administrativo e militar. Salientaria um elemento fundamental, já foi aqui salientado por os meus colegas, da importância da mudança de Afonso Henriques de Guimarães para Coimbra, que lhe permite contactar com a realidade urbana, adquirir uma posição mais central no contexto do espaço territorial, ligar-se com a grande via sublitoral de contacto, que lhe permitia uma rapidez de circulação e garantir o apoio ideológico de Santa Cruz. Sob o ponto de vista militar, as suas estratégias oscilam entre as ofensivas militares, raros cercos, como vimos, sobretudo muito baseadas naquilo que as crónicas o elogiavam, falando da manha, não é? Da manha de Afonso Henriques para obter bons sucessos, e a sua capacidade de ler os movimentos militares está muito bem estudada já para o caso da conquista de Lisboa, mas também ações de defesa e de contenção, sendo que salientaria nesta vertente de caráter militar a valorização que vai ser feita dos cavaleiros vilãos, sobretudo obtida a partir de uma ativa política foralenga, e também a utilização dos peões na guerra. Isto significaria, sem desvalorizar, claro, a posição das mesnadas nobres, significaria que o monarca podia passar a contar, a nível territorial, de capacidade de resposta, independente dessas mesmas mesnadas senhoriais, como bem demonstrou Carlos Filipe Afonso na sua tese de doutoramento sobre a guerra cristã na formação de Portugal. Nessa mesma procura de eficácia militar está o bem conhecido recurso à ordem do tempo, a que são entregues determinadas zonas que já aqui foram também salientadas, nomeadamente a defesa da linha do Zezer, e recordaria essa inflexão que vai ser a preferência, a partir da década de 70, pelas ordens de implantação ibérica, ou mesmo de fundação dos própria realeza portuguesa, que foi a preferência por a Ordem de Santiago e depois por a Ordem de Évora, através de importantes doações numa zona mais portanto, a sul. Outro elemento significativo, acho eu, da estratégia de Afonso Henriques é, sem dúvida, a opção pelos cistercienses para a dinamização agrícola de zonas mais difíceis, com o apoio a importantes fundações, como o caso da Alcobaça, que vai dinamizar toda a vida económica da Extremadura Sul, e também as importantes doações a Tarouca. E a continuidade da sua ligação aos cônegos regantes, que tiveram, juntamente com a Alcobaça, por exemplo, um papel significativo no controle dos pequenos portos que hoje em dia não existem, mas existiam na Idade Média, que caracterizavam a linha costeira que há pouco referi.
Por outro lado, e também, porque penso que o meu tempo começa a escassear, exatamente, irei terminar, falaria da questão que José Matoso apontou, e penso que é importante, das alterações administrativas no regime das tenências, constituindo, portanto, uma prática de Afonso Henriques, as tenências mais curtas, sobretudo nas zonas mais perigosas, no momento, e também isso já foi aqui referido por o professor Menegildo, em que a atribuição dos forais permitia que as comunidades se organizassem e pudessem garantir competências no campo da administração e da cobrança fiscal. Muito significativa parece-me ser a atribuição de forais. Curiosamente, para o Noroeste, apenas foi atribuído um foral a Melgaço no último ano do reinado de Afonso Henriques e à zona por onde ocorriam as passagens militares, porque os movimentos militares no Entre Douro e Minho não atravessavam o rio, iam, portanto, por zonas de mais fácil atravessamento por parte das hostes. Mais significativos são, sem dúvida, os forais atribuídos à zona de Trás-os-Montes e do Val do Douro, que o professor Inháquio também já salientou, os forais da proteção de Coimbra, que são, como veem, têm uma cronologia muito precisa, e depois teremos a ordem do tempo a assegurar algumas desses forais nas zonas em que estão implantadas, os forais da Beira, que são também muito característicos da década de 50, 60, que é o apogeu, digamos, da confrontação com os avanços leoneses, e, por fim, os forais da linha do Tejo e do Zézere, que são muito característicos da década de 70 e já da década de 80, portanto, um período final do reinado de Afonso Henriques. A sul do Tejo são bastante mais raros. Há o foral de Évora, que obviamente é um apoio a toda a ação de Geraldo Geraldes sem pavor, e depois revelador ainda de que a situação é muito instável antes disso. Terminaria com um conjunto de problemáticas que eu acho que ficam em aberto sobre a fronteira e que têm a ver com um conjunto de perguntas que eu própria me tenho feito sobre este caráter sistémico das situações fronteiriças e de instabilidade e disputa fronteiriça terão que ser analisadas até alcanizes em função de uma situação ibérica mais complexa. Por que razão, progressivamente, a fronteira noroeste perde protagonismo nas disputas territoriais? Penso que já foi aqui também referido o avanço da realeza para a instalação em Lisboa é muito significativo e que tem um paralelo também em Castela, porque se mantém a disputa do flanco leste até Alcanizes, só a partir daí é que temos uma estabilização desta linha de fronteira, e porque me pergunto se também até Alcanizes Trás-os-Montes não é um espaço de fronteira, mas sim uma periferia não controlada de forma efetiva pela realeza portuguesa. E, por fim, a questão que acho que está muito embrionária, mas que merece ser olhada, a emergência da fronteira portuguesa, da fronteira marítima, ou se ela, menos que uma fronteira, é apenas um espaço mais de guerra. E muito obrigada.